E aí, tudo bom com você? Eu sou o Rafael da Lock One e nós vamos falar agora de fechamentos de contratos com as mais variadas regras no Lock One. Para isso, eu estou aqui no nosso painel de faturamento e eu gostaria de te mostrar o fechamento da fatura do nosso contrato 111. Quando eu venho nela aqui em detalhes, eu consigo ver uma prévia do que está sendo esse faturamento. Então, quando eu venho aqui, se eu descer aqui, eu vejo bem discriminado o que está acontecendo dentro desse contrato. Ó, eu tenho o meu veículo, que é SS10, que ficou por 3 dias e tem um valor proporcionado, mas ele foi substituído por esse outro veículo, que ficou por outros 6 dias e tem um valor proporcional também. Então, eu tenho os veículos, as suas permanências e os valores proporcionais com referência nas suas substituições. Ainda aqui na fatura, para aqueles veículos que tiveram movimentação no mês, eu posso ajustar alguma movimentação ou conceder algum desconto, seja em dinheiro ou em percentual para essa fatura. Dessa forma, quando eu venho aqui em atualizar, eu posso vir e fechar a minha fatura do contrato, gerando o faturamento. Mas, com base em quais movimentações que o meu contrato está me dando esses valores, esses cálculos? Se eu vier aqui no próprio contrato, eu estou no contrato 111, que é aquele mesmo contrato que a gente acabou de gerar a fatura dele aqui, no valor de 5.875. Eu estou nele aqui e eu vejo que os meus veículos que estão lá são apenas dois hoje mobilizados, eles estão com a regra mensal de valor fixo, com o valor de R$ 1.200 lá na cobrança deles. Se eu atualizar esse contrato, eu vou até atualizar ele para aquela fatura que a gente acabou de gerar aparecer aqui. Então, eu tenho aqui os meus veículos, os itens que estão lá, os documentos que originaram esse contrato e todas as movimentações que aconteceram no decorrer do mês 6, que foram justamente aquelas movimentações que impactaram para os cálculos de prorata. Dessa forma, eu gerei aquela fatura, ela fica aqui no histórico de faturamento e todas as ordens de serviço que foram referentes à manutenção ficam registradas aqui. De forma que se eu acessar através da seta amarela essa ordem de serviço, que é a ordem de serviço 420, que foi a de substituição, por exemplo, do veículo, eu entro aqui e aconteceu lá no dia 15/6 a substituição da placa final 34 pela placa final 45. Então é isso que a gente vê lá naquele descritivo da fatura. Mas por que ele fez esse cálculo? Porque se eu vier aqui na parte de administração, eu tenho as minhas regras de cobrança, que elas podem ter amarrações, como por exemplo, deixa eu até voltar no nosso contrato 111 aqui, para poder ver qual que é a regra que está lá. Essa regra, ela pode ter algumas amarrações, como por exemplo, ó, se eu vier aqui, eu estou com a regra de valor fixo. Independente de quantos veículos ficarem lá, o valor mensal é fixo. Então eu tenho aqui, ó, regra mensal, valor fixo. Se eu entrar nela, independente do período, se o veículo ficou lá, eu cobro 100% da mensalidade. Nas outras regras, eu tenho uma regra que tem um cálculo proporcional, que ele vai fazer o prorata conforme o número de dias que o veículo ficou no contrato. Então, se o veículo ficou 13 dias, ele vai pegar o valor da mensalidade dividido pela quantidade de períodos de dias que ele ficou. Então, ele faz o cálculo prorata. Eu tenho esse exemplo aqui em um outro contrato do meu painel de faturamento, que foi onde eu fiz aqui no nosso contrato número 113, e se eu vier aqui nessa fatura, ele fez o cálculo proporcional referente a 20 dias no valor de R$ 3.200. Se eu entrar no contrato 113, esse contrato ele tem um valor maior do que R$ 3.200, que é um valor de R$ 4.800, com uma franquia de 200 quilômetros e um extra aqui. Eu tenho outras regras, como por exemplo, essa regra aqui que é a mensal valor fixo, essa regra que é a regra de diária, e o texto da fatura ele é editado por você para que ele já saia automaticamente com aqueles valores. Então, por exemplo, se eu quiser colocar dias de interrupção, eu coloco aquela variável referente a esses dias e os dias de interrupção já vão ser impressos na fatura, como a gente viu no painel de faturamento. Então, isso aqui é um pouco das variações de regra de faturamento que nós temos dentro do Lock One e como elas são faturadas.